Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas às vezes uma mera imagem esconde algo muito sinistro e macabro. Muitas fotos ajudaram a registrar e perpetuar a memória de incontáveis momentos históricos da humanidade. Mas algumas fotos também capturaram momentos perturbadores e sombrios, que escondem histórias trágicas por trás. Olá pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Por favor, deixem um like e se inscrevam no canal para não perderem mais vídeos como este. As fotos desse vídeo são perturbadoras e tristes. Continua por sua conta e risco. Tupac Shakur nasceu em Nova York em 1971. Foi um rapper, ator e compositor estadunidense, considerado por muitos como um dos melhores e mais importantes rappers de todos os tempos. A maioria de suas canções falam sobre problemas da sociedade, como violência, racismo e miséria nos guetos, e também fala sobre conflitos com outros rappers. Na noite de 7 de setembro de 1996, Shakur foi assistir a uma luta de boxe entre Mike Tyson e Bruce Seldon, em Las Vegas. Após o evento, Tupac e seu empresário Suge Knight saíram de carro. Quando pararam no sinal vermelho, um fotógrafo tirou essa foto de Tupac. Minutos depois, um Cadillac branco se aproximou do carro de Suge e disparou várias vezes contra Tupac, que foi atingido 4 vezes. O rapper faleceu 6 dias depois no hospital. Essa fotografia tirada pela irmã dos garotos aparentemente não mostra nada demais, apenas 2 irmãos sorridentes se divertindo no topo de uma montanha. Mas essa foto revelava um perigo iminente. Ambos seriam atingidos por um raio instantes depois. Quase 50 anos depois, essa foto serve como conscientização. Se por acaso os cabelos ficarem em pé, pode ser um sinal de um raio caindo, e a orientação é procurar um abrigo o mais rápido possível. Os irmãos sobreviveram, mas outro homem faleceu ao ser atingido pelo raio. Embora os irmãos conseguirem terem se salvado, Sean, o menor da foto, tirou a própria vida anos depois. O atentado de 11 de setembro de 2001 foi um dos mais marcantes da história da humanidade e gera discussões até hoje. Neste dia, 2 aviões de passageiros atingiram deliberadamente os edifícios do World Trade Center. Os aviões foram sequestrados pelo grupo terrorista Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden. Muitas fotos registraram esse dia marcante, algumas até sem querer. A verdade é que esse dia mudou completamente a vida de milhões de pessoas, que foram afetadas direta e indiretamente após o ataque. O homem nesta foto é Travis Alexander, e ela foi tirada por sua namorada Jodi Arias, no dia 4 de junho de 2008. Momentos depois, ela deu 27 facadas nele, um tiro na cabeça e o degolou. Apesar de ter alegado legítima defesa, as investigações provaram que a ação foi premeditada e Jodi Arias foi condenada pelo júri. Se você é fã de história, em especial de temas relacionados com as grandes guerras mundiais, é bem provável que você já tenha visto essa foto anteriormente. Muitos devem pensar que é um soldado rindo para a câmera, mas é bem diferente disso. Esse registro foi feito em uma batalha em 1916, na Primeira Guerra Mundial. Não existem informações sobre a identidade do soldado retratado, mas ele está sofrendo do que os militares chamavam de neurose de guerra, e a insanidade pode ser vista não só em sua expressão, mas também em seu olhar. Outro indicativo para isso é que naquela época as pessoas não sorriam para as fotos, ficavam sérias, o que torna esse retrato ainda mais perturbador. E para piorar, muitos soldados que sofreram esse trauma durante a guerra foram executados por fraqueza, covardia e deserção. Vladimir Komarov foi um cosmonauta soviético. Ele era piloto de testes da Força Aérea, engenheiro aeroespacial e se tornou cosmonauta em 1960, no primeiro grupo de homens selecionados para o programa espacial soviético, junto com Yuri Gagarin e German Titov, os 2 primeiros homens em órbita da Terra. Em 1967, Komarov foi selecionado para liderar o programa seguinte,
uma viagem a bordo da Soyuz 1. Porém, desde o início, o projeto apresentou vários defeitos que seriam cruciais para o sucesso da missão. Apesar de todas as objeções dos engenheiros de prosseguir com o programa, o voo aconteceu por pressões de líderes políticos soviéticos, que desejavam realizar uma grande missão espacial em comemoração ao aniversário de nascimento de Lenin. Komarov sabia que não voltaria vivo dessa missão, e antes de partir, seu desejo final era que seu funeral tivesse um caixão aberto, para que os engenheiros e a liderança soviética pudessem ver seus restos mortais. Durante a Segunda Guerra Mundial, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos utilizaram bombas atômicas pela primeira vez na história da humanidade. Elas foram lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O objetivo desse ato era forçar o Japão a se render e evitar uma provável invasão desse país, o que resultaria em milhares de soldados aliados mortos. As bombas mataram mais de 100 mil pessoas imediatamente, e outros efeitos, como a radiação, causaram mais vítimas nos meses seguintes. Dias depois dos ataques, sombras negras de humanos e objetos, como bicicletas, foram encontradas, espalhadas pelas calçadas e edifícios que serviram de palco para a tragédia. As sombras misteriosas representavam apenas o que a calçada ou o prédio eram antes da explosão destruir tudo. O restante do território que a bomba atômica atingiu ficou branqueado. Com isso, os espaços regularmente coloridos dão a impressão de que são sombras escuras. É triste pensar que essas sombras retratam os últimos momentos da vida de milhares de inocentes. No dia 21 de setembro de 2014, Darsh Patel estava caminhando com seus amigos quando encontrou um urso negro. Pela foto, parece que o animal estava distante e Patel estava seguro. Mas o urso conseguiu alcançá-lo, e o final da história eu nem preciso contar. Para piorar mais ainda tudo isso, a polícia matou o urso na floresta. A princípio, esta foto de ensino médio da escola é normal, jovens fazendo graça, rindo e se divertindo, mas ela revela algo sinistro. A foto foi tirada em Columbine, em 1999, semanas antes do massacre, e quando damos zoom na imagem, notamos algo bastante perturbador. Os atiradores Eric Harris e Dylan Klebold fazem gestos apontando armas para a câmera, o que indica que eles já estavam planejando o massacre, que deixou 15 mortos. Lisanne Froome e Chris Kramers eram duas estudantes holandesas que desapareceram no dia 1º de abril de 2014, em uma trilha no Panamá. Após uma busca extensiva, parte dos corpos foram encontradas meses depois. A causa da morte não pôde ser determinada. Autoridades sugerem que elas caíram de algum penhasco após ficarem perdidas. Mas a possibilidade de um crime também não é descartada. Até hoje, a causa da morte é especulada, e esta é a última foto que as garotas tiraram, e depois nunca mais foram vistas. Anneliese Michel foi uma estudante alemã submetida a diversos rituais de exorcismo pela Igreja Católica, por ter sido alegadamente possuída por uma legião de demônios. Ela tinha graves distúrbios psiquiátricos, desde os 16 anos de idade até sua morte, aos 23 anos, por desnutrição. Essas sessões de exorcismo trouxeram consequências graves para a saúde da menina, causando grande polêmica na época. Tanto os padres que realizaram o exorcismo quanto os pais de Michel foram condenados por homicídio negligente, porque renunciaram ao tratamento médico e preferiram o exorcismo. Seu triste caso serviu como inspiração para o filme O Exorcismo de Emily Rose. Reinaldo Dagsa era um político filipino. No dia 1º de janeiro de 2011, ele estava em frente à sua casa, quando resolveu tirar uma foto da família. Segundos depois, ele foi assassinado. A parte mais sinistra é que ele fotografou o seu próprio assassinato. Michael Clark Rockefeller foi o 5º filho do governador de Nova York e futuro vice-presidente dos Estados Unidos, Nelson Rockefeller, e membro da 4ª geração da família Rockefeller. Em 1961, com apenas 23 anos, ele desapareceu na Nova Guiné Holandesa, hoje Indonésia, enquanto estudava e coletava arte da tribo Asmat, uma comunidade isolada que habita a região até hoje. Michael estava em uma canoa de 12 metros, a 5 quilômetros da costa, quando seu barco foi inundado e capotado.
Acredita-se que Rockefeller se afogou ou foi atacado por um tubarão ou crocodilo de água salgada. Como o canibalismo ainda estavam presentes em algumas áreas do Asmat em 1961, também foi especulado que Rockefeller pode ter sido morto e comido por pessoas da tribo. Na época, seu desaparecimento foi notícia no mundo todo. Quando olhamos para essa foto, não achamos nada demais, não é verdade? Só uma criança fofinha se divertindo com seu brinquedo. Só que essa criança da foto é John Wayne Gacy, um dos maiores serial killers da história dos Estados Unidos. Falando em serial killer, quando a polícia finalmente capturou Ed Gein, o famoso assassino, eles não esperavam o que estava por vir ao revistarem a casa dele. Cadáveres, móveis e utensílios de cozinha feitos de restos humanos, jarras contendo órgãos e etc. Art Schley, um dos agentes policiais, morreu apenas um mês depois do julgamento, de ataque cardíaco. Seus amigos afirmam que ele ficou completamente traumatizado com o que viu. As fotos tiradas na casa de Ed causam repulsa até os dias de hoje. Pelo mundo todo, estranhas aparições de criaturas sobrenaturais surgem sorrateiramente em fotos e filmes. Desde épocas antigas com filmes de película, como até os dias de hoje, com equipamentos de captura de imagens digitais. A família Cooper havia acabado de se mudar para a casa nova, nos anos 50, quando decidiram se reunir e tirar uma foto. Na revelação, apareceu esse corpo pendurado de cabeça para baixo, embora no momento da foto ninguém havia visto nada de anormal. Segundo análises, nenhum tipo de montagem foi identificado, indicando que provavelmente essa foto é verídica. Ninguém sabe quem é ou o que é o que está pendurado de cabeça para baixo. Mesmo se essa história for fake, a imagem não deixa de ser bastante assustadora. Em 2003, Tina Watson havia acabado de se casar com Gabe Watson. Na lua de mel, foram para a Austrália fazer mergulho. Essa foto foi tirada por outro casal e mostra sem querer a Tina deitada no fundo do mar. O marido de Tina afirma que ela foi puxada por uma corrente subterrânea. Ele tentou ajudá-la, mas não conseguiu. A declaração conflitante levou a uma investigação e as autoridades sugeriram que ele desligou o regulador de ar da esposa e a abraçou até que ela se afogasse. Depois ligou e voltou para a superfície. O pai de Tina disse que antes do casamento, o Gabe disse a Tina para aumentar o valor do seguro de vida dela e torná-lo o único beneficiário. Em julgamento nos Estados Unidos, Gabe Watson foi absolvido por falta de evidências. Blanche Monnier era de Poitiers, uma cidade rica no oeste da França. Ela morava com sua família em uma mansão na cidade. Seu pai, Émile Monnier, era um diretor de uma faculdade de artes na cidade, mas ele faleceu quando a garota era muito jovem. Aos 25 anos, Blanche Monnier iria se casar com um advogado, com o qual ela estava apaixonada, mas não era do agrado de sua mãe. Sua mãe, então, a trancou em um quarto minúsculo, onde a manteve por 25 anos. Em 23 de maio de 1901, a polícia de Paris recebeu uma carta anônima que revelou o encarceramento secreto. Blanche foi encontrada, aos 49 anos, em condições terríveis, encolhida sob lençóis e pesando cerca de 25 quilos. Ela não via a luz do sol há 24 anos. Após ser libertada, Blanche Monnier desenvolveu problemas mentais contínuos, que logo a levaram à sua admissão em um hospital psiquiátrico, onde morreu em 1913. No dia 16 de junho de 2011, Tyler Hadley deu uma festa em sua própria casa. Reuniu cerca de 60 pessoas, ficaram bebendo, fumando e jogando. Essa foto tirada por um amigo mostra Tyler segurando um copo vermelho. O detalhe é que naquele mesmo dia mais cedo, Tyler havia matado brutalmente seus pais com um martelo e uma faca. Ele contou para seu amigo, e na manhã seguinte, o Tyler foi preso. Essa foto foi tirada momentos antes de uma bomba explodir em Omagh, Irlanda do Norte. A bomba foi plantada neste veículo vermelho, pelo Exército Real Republicano Irlandês. A câmera foi encontrada nos escombros. O homem e a criança espanhóis vistos na foto milagrosamente sobreviveram, mas o fotógrafo, que estava com o mesmo grupo de turistas espanhóis, morreu junto com outras 28 pessoas, e mais de 300 ficaram feridas. O
Monte Santa Helena é um vulcão ativo localizado em Washington, nos Estados Unidos. No dia 18 de maio de 1980, o vulcão teve uma erupção catastrófica, matando 57 pessoas. Foi o mais mortal e economicamente destrutivo da história dos Estados Unidos. O fotógrafo Robert Landsberg estava perto do vulcão e sabia que não tinha escapatória. Então, ele resolveu tirar várias fotos antes de proteger sua câmera na mochila e cobri-la com seu corpo. Ele sabia que as imagens poderiam ser salvas, mas ele não. Edward Peisnel ficou conhecido como a Besta de Jersey. Esse monstro rodava as ruas e esperava que mulheres ou crianças estivessem vulneráveis dentro de casa. Assim, ele invadia a residência e as atacava da forma mais brutal e aterrorizante possível. Ele conseguiu manter essa vida por 11 anos. Quando finalmente foi pego, em 1971, ele cumpriu 20 anos de prisão e foi libertado em 1991. Em 2013, Gabriela Hernandes, uma jovem mexicana de apenas 22 anos, tirou a própria vida após postar uma série de fotos e desabafos em uma rede social. Ela sofria de depressão severa e o término de um namoro online a deixou muito abalada. Ela postou sua última foto com um lençol em volta do pescoço e os olhos cheios de lágrimas. Seu irmão a encontrou sem vida no dia seguinte. Esta é a infame casa de Amityville, Nova York. Horas depois de Ronald DeFeo Jr. ter massacrado toda sua família, seus pais, 2 irmãos e 2 irmãs. No dia 13 de novembro de 1974, Ronald foi de quarto em quarto e atirou com um rifle. Dizem que os crimes deixaram a casa amaldiçoada. O próprio assassino afirmou que vozes dentro da casa o obrigaram a matar. 2 anos depois, o novo dono da casa disse que a casa estava assombrada e chamou investigadores paranormais. Uma noite, uma câmera automática capturou essa foto de um garotinho olhando para ela. Muitos acreditam que é um dos irmãos assassinados por Ronald anos antes. Esta foto parece ser cena de algum filme antigo, mas ela é real. Harvey Glatman se apresentava como fotógrafo e atraía modelos para sua casa em Los Angeles. Ele visitava agências de modelos e contratava as mulheres com oportunidades profissionais. Então, Glatman as atraía para o seu apartamento, onde ele abusava, fotografava e as estrangulava. Esta foto é de Judith Doe, uma de suas últimas vítimas conhecidas. Robert Ben Rhodes é um serial killer dos Estados Unidos. Acredita-se que ele tenha matado mais de 50 mulheres entre 1975 e 1990, mas foi condenado a apenas 3 homicídios por falta de provas. Ele é mais conhecido por tirar uma foto de sua última vítima conhecida, Regina K. Walters, de 14 anos, momentos antes de a matar e abandonar num celeiro em Illinois. Ele cortou os seus cabelos e fez com que ela usasse um vestido preto e sapatos de salto alto antes de matá-la. O medo nos olhos de Regina era real. No início dos anos 90, a ONU começou a realizar diversas campanhas para sensibilizar a opinião pública internacional e as autoridades ocidentais para o drama da população sudanesa, que vivia uma guerra civil e provocou uma fome alarmante. Traçaram uma estratégia de expor ao mundo, através da fotografia, a fome no Sudão. Para a tarefa, a ONU convidou 2 fotojornalistas para irem ao Sudão, no dia 11 de março de 1993, Kevin Carter e João Silva. Carter ficou a céu aberto. Foi quando ele viu essa cena da criança e fez vários cliques. Pouco tempo depois, essa foto já estava rodando o mundo, e Kevin recebeu o prêmio Pulitzer de fotografia. Porém, menos de 1 ano após a foto do abutre, Kevin Carter tirou a própria vida. O que ele havia visto era forte demais para conseguir viver em paz. Em 2016, a equipe de futebol chapecoense fazia a melhor temporada da sua história, chegando numa inédita final da Copa Sul-Americana contra o clube colombiano Atlético Nacional. O primeiro jogo da final seria na Colômbia, mas todos nós sabemos que esse jogo nunca aconteceu. Para a viagem do primeiro jogo, o avião levava 77 pessoas, mas após uma série de problemas, ele caiu nos arredores de Medellín. Dos 77 passageiros, apenas 6 sobreviveram. E essa foto, tirada de dentro do avião antes da viagem, chega a dar calafrios.
Em fevereiro de 2017, as amigas Abby Williams e Libby German estavam caminhando em Delphi, no estado de Indiana. Pouco tempo depois, o corpo das duas foram encontrados e o suspeito ainda não foi localizado. A polícia encontrou essas fotos no celular de Libby, muito provavelmente do assassino que estava seguindo. Robert Andrew Berdella foi um serial killer, mais conhecido como o açougueiro de Kansas City, ou o colecionador. Ele sequestrou, torturou e abusou pelo menos 6 homens, entre 1984 e 1987. As vítimas chegaram a ficar até 6 semanas em cativeiro. Essa foto é de uma das vítimas de Berdella, Christopher Bryson. O homem de 22 anos felizmente conseguiu escapar após dias de abuso e tortura, mas muitos outros não tiveram o mesmo destino. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, eu peço novamente para que deixe o like e se inscreva no canal. Assim você me incentiva a fazer mais vídeos como este. Obrigado. Anatoly Slivko foi um serial killer russo. Ao todo, ele foi acusado de 7 assassinatos. Ele matava crianças tentando recriar uma morte violenta de um garoto que ele presenciou e o deixou excitado. Além disso, ele molestou os corpos, esquartejou e os queimou. E tudo era filmado e fotografado por ele mesmo. Esse material servia para o satisfazer sexualmente em casa. Anatoly guardava os sapatos de suas vítimas como troféus, e só foi pego mais de 20 anos depois. Ele foi executado em 1989. James Patrick Bolger foi um garoto britânico que aos 2 anos foi raptado, torturado e assassinado por Robert Thompson e John Venables, quando os dois tinham apenas 10 anos de idade. Não vou dar os detalhes do crime aqui, porque é muito triste e o YouTube não vai gostar nem um pouco. Mas é impressionante a brutalidade cometida por 2 crianças de 10 anos, que se tornaram os mais jovens assassinos condenados na história do Reino Unido. Esta foto mostra James de mãos dadas com um de seus futuros assassinos. Dean Corll era conhecido como o Homem dos Doces, porque ele entregava doces para as crianças do bairro. Ele foi um dos assassinos em série mais prolíficos da história, abusando, torturando e assassinando 28 meninos, entre 1970 e 1973. Ele foi morto por um de seus cúmplices, em 1973, aos 33 anos de idade. Esta foto foi encontrada entre seus pertences. Mostra um menino de 12 anos e os instrumentos de tortura de Corll. O que é pior é que essa criança nunca foi identificada, sugerindo que o assassino matou mais crianças do que a polícia tem conhecimento. No dia 13 de novembro de 1985, uma erupção de um vulcão causou um enorme deslizamento de terra em uma vila na Colômbia. Omaira Sanches, de 13 anos, ficou presa nos destroços da sua própria casa, com apenas sua cabeça e mãos acima do nível da água. Por 3 dias, o resgate tentou em vão salvá-la, enquanto ela lentamente sofria com a gangrena e hipotermia. No dia 16, ela não aguentou e faleceu enquanto todos assistiam. Logo antes da sua morte, o fotógrafo Frank Fournier capturou essa imagem assombrosa. Tara Calico, de 19 anos, deixou sua casa às 9h30 da manhã, de 20 de setembro de 1988, em Belen, no Novo México, para seguir com sua pedalada diária. Ela foi vista pela última vez pedalando sua bicicleta rosa, em uma rota usual ao longo da Estrada 47, onde desapareceu com um veículo suspeito a seguindo. O seu Walkman, em que ela ouvia música, foi encontrada por sua mãe, Patty, no dia seguinte, mas a própria garota e sua bicicleta continuaram sumidos. Porém, em 1989, uma foto Polaroid que mostra 2 adolescentes amarrados e amordaçados foi encontrada na Flórida. Acredita-se que a menina da foto seja Tara. Já o menino, acredita-se ser outro jovem desaparecido no Novo México, chamado Michael Hanley. Ambos jamais foram encontrados e essa foto continua um mistério.